Que a paz de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes. Mais uma vez, estamos aqui com o canal A Bíblia Responde, trazendo hoje mais uma lição da CPAD com a revista desse trimestre até os confins da Terra. Hoje nós estamos na nossa lição 9, que tem por título A Igreja e o Sustento Missionário. Lembrando de novo que estamos falando sobre missões, estamos falando sobre missionários enviados ao campo, mais uma vez rogando a todos os ouvintes a oração, a súplica, a intercessão a favor de todos os missionários que estão no campo missionário. Hoje nós estamos falando sobre o sustento. E o que a revista tem a dizer sobre o sustento dos missionários? Edição 9, dia 26 de novembro de 2023, A Igreja e o Sustento Missionário. Textual: O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4, 19. Verdade prática: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Vemos na lição passada sobre o chamado de Deus, sobre como exercer a profissão e conciliar a profissão com o chamado missionário. Essa lição de hoje é um pouco contrário da lição passada, não no sentido de fazer oposição, mas de mostrar a diferença de um e de outro. Nós vemos aquele que ele usa do ofício, ele usa da profissão, para desse modo também estar evangelizando. E agora nós vamos mostrar o oposto, ou seja, aquele que ele é enviado e ele precisa das ofertas, ele precisa de ser sustentado na obra missionária para onde ele foi. E no textuário nós vemos aqui que está registrado em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que é uma parte da nossa leitura bíblica em classe. Mas para trazer o textual, nós vemos a verdade prática que o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Mas como assim? Paulo, ele foi abençoado pela igreja de Filipe, que enviou para ele sustento quando ele estava em necessidade. E dessa forma ele fala assim, olha, eu mesmo de mim não posso dar nada para vocês. Porque obviamente ele não tinha, ele estava sendo sustentado. Mas ele disse assim, mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, eu tenho nada. Mas o meu Deus é rico. E esse meu Deus que é rico, segundo as riquezas que ele tem, ele suprirá todas as vossas necessidades. Ou seja, se vocês estiverem precisando, o meu Deus vai suprir para vocês, porque vocês tiraram do que vocês tinham para me ajudar enquanto eu estava em necessidade. Então agora nós vemos o sustento do missionário é um investimento espiritual. Por que um investimento espiritual? Porque você dá e você recebe. Mas você não dá para você receber. É isso que nós vamos ver nessa lição. Que, de novo, é um privilégio poder ajudar, porque Deus está te abençoando. Mas se por um acaso, em uma parte da estrada, você vier a ter necessidade, agora você tem. Você tem onde? Você tem para com Deus. Porque você ajudou, agora você tem crédito com Deus. E Ele vai suprir as suas necessidades. Nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente rever a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, vós, Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro frutificamente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Aqui na leitura bíblica em classe nós vemos o apóstolo Paulo agradecendo a igreja de Filipenses, que estava na cidade de Filipe. E ele disse que no começo do seu evangelho, quando ele foi para Macedônia,
Nenhuma igreja procurou ele para saber se ele estava em necessidade. E isso aqui mostra o perigo quando o missionário ele é enviado. E a igreja não dá o apoio. A igreja não procura saber como o missionário está, se ele está precisando ou não de alguma coisa. Mas a igreja de Filipenses não foi somente uma vez ou outra. Sempre estava procurando Paulo para saber que ele estava precisando ou não. E enviava para ele o sustento que ele precisava. E isso nós vemos a importância da igreja em sustentar o missionário no campo missionário. Diferente dos fazedores de tenda, agora, aonde eles utilizam da sua profissão para ganhar o sustento. Paulo tinha uma profissão, mas em momento ou outro, mesmo aquele que tem uma profissão, ele pode estar em necessidade. Então é bom, mesmo para os fazedores de tenda, a igreja sempre está perguntando, precisa de algo? Está em necessidade? Está precisando de alguma coisa? Porque nós estamos nesse mundo sujeito a todas as agruras. E qualquer coisa pode passar pelas nossas vidas. Hoje, mesmo com o ofício, com a profissão, nós podemos estar trabalhando. Amanhã, talvez não. O missionário, mesmo aqueles que têm o seu ofício, pode chegar momentos que eles precisam. Então, a igreja tem que estar atento a isso. E a igreja de Filipenses era uma dessas igrejas. Sempre estava atento para saber como o apóstolo Paulo estava e o que ele precisava. Vamos ver então a nossa introdução a essa lição, para vermos o qual é importante o sustento do missionário pela igreja. Nossa introdução diz: o propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10, 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é juntar tesouros na eternidade. E o que é sustento? Manutenção. É o efeito de se sustentar para continuar vivo. Nutrição. Tudo isso é sustento. E o que nós vemos nessa lição, na verdade, em tudo dessa lição, é mostrar que um missionário precisa, como todos nós, obviamente, precisamos do sustento para nos manter vivo. O missionário também precisa do sustento para que ele possa continuar a fazer aquilo para que ele foi enviado. E nós vamos ver qual que é o papel importante da igreja no envio desse sustento. Temos aqui a leitura bíblica clássica que foi em Filipenses, e nós vamos exatamente estar utilizando a comparação da igreja de Filipenses, o que ela fez para que o missionário gozasse de vida, boa saúde, para que pudesse continuar evangelizando e fazendo o propósito para aquilo que ele foi chamado. O papel da igreja é muito importante, como nós vimos frisando, nós temos o privilégio de estar ajudando, contribuindo para que o missionário possa estar fazendo missão. No subtópico 1, nós vemos a igreja de Filipos no sustento missionário. Qual era a relação da igreja de Filipos com o missionário Paulo, com o apóstolo Paulo? Como se deu esse sustento que a igreja de Filipos enviou para Paulo? No primeiro subtópico, nós vemos Paulo e a igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos príncipes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, 10, 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um perseguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Às vezes, lendo essa parte aqui, muitas pessoas podem pensar, mas ele não era aquele apóstolo que não aceitava muitas ofertas, que ele vivia do seu sustento? Nós estamos vendo aqui Paulo no seu início de carreira missionária. Paulo, ele era do Sinédrio, tinha uma vida abastada, financeiramente estava bem. É por isso que aqui nessa carta, nessa leitura bíblica, inclusive, que nós lemos, ele falou assim, olha, eu já aprendi a viver como eu posso, com o que eu tenho. Eu já tive muito, como também já tive pouco. Eu sei que em tudo Cristo me fortalece. E de tudo eu posso naquilo que me fortalece. Ele estava exatamente dizendo isso. Se eu tiver muito, tudo bem. Se eu tiver pouco, tudo bem. Por quê? Porque Cristo me fortalece.
É por isso que ele diz: em tudo eu posso. Por quê? Porque ele aprendeu a viver assim. Então nós vemos que enquanto ele era do Sinédrio, ele tinha uma vida abastada financeiramente. Bem, agora Paulo estava começando a sua caminhada missionária. E ele diz: quando eu fui para Macedônia, então o que mostra que agora ele estava iniciando o seu processo, quando ele estava iniciando o seu processo, obviamente ele estava num momento que ele precisava, um momento de necessidade. E não era um momento que ele estava sempre, porque ele mostra mais adiante que ele poderia receber o sustento da igreja, mas ele preferia não fazê-lo, porque ele se autossustentava. Mas teve momentos em sua vida que ele precisou, e quando ele precisou, a igreja o ajudou. A igreja o socorreu. Isso é o papel, esse é o papel da igreja, como eu disse, como eu citei, de estar preocupado com o missionário no campo, mesmo se for aquele fazedor de tendas. É muito importante quando nós lemos a Bíblia e nós pegamos esses exemplos bíblicos. O exemplo de Paulo é um dos maiores exemplos para quem tem um chamado, uma vocação missionária. E no subtópico 2 nós vemos o privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria de maneira voluntária, assim como já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar ministérios missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Nós já falamos muitas vezes sobre, dentro dessa revista, sobre o privilégio dos crentes, sobre o privilégio da igreja estar sustentando os missionários, estar sustentando os missionários no campo. E, mais uma vez, nós frisamos aqui que é um privilégio, por quê? Porque nós estamos sendo abençoados. Enquanto nós temos, nós podemos dar. Se nós não podemos dar, é porque nós não temos nem mesmo para nós. Mas se nós temos para ofertar, se nós temos para ajudar, é um privilégio. Deus está nos abençoando. Não vamos deixar de frisar isso. Então, é um privilégio da igreja estar ajudando os missionários. Agora, uma coisa importante nessa parte da lição que diz assim: ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Por quê? A partir do momento que o obreiro ele sente a vocação e a igreja o envia, agora está tendo a confiança que a igreja que está enviando, ele vai sustentá-lo. Agora imagina, se esse obreiro ele é enviado por uma igreja local, chega ali num campo em que ele não conhece, ele é abandonado. A igreja não o procura para saber como está, a igreja não procura para saber como está o crescimento da igreja local, se ele está precisando de alguma coisa. Obviamente, nós temos a consciência de que esse obreiro, a primeira confiança que ele tem foi em quem? Foi em Deus. Porque se ele tem Deus, ele tem tudo. Mas, obviamente, como eu disse, Deus, ele usa alguém. Ou algo. Então, nesse caso, a igreja é que tem que ser usada para abençoar o missionário que ela está enviando. Primeiro, que é uma obrigação. E agora, que é um privilégio. Nós somos a igreja. O organismo é formado de pessoas. E somos essas pessoas que fazemos a igreja. Então, cabe a nós estarmos procurando os departamentos da igreja, procurando organizações. Se a igreja local não tem missionários, se a igreja local não tem o departamento, existe, como vamos estar trazendo em outras lições, essa revista traz outras lições, existem organismos, existem instituições de missões. E aonde nós podemos estar ajudando essas instituições para que elas também possam, assim, estar sustentando, mantendo missionários que foram enviados para pregar esse evangelho que chegou até nós. E se chegou até nós, nós temos que também estar preocupados para que cheguem outras pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Por quê? Pensa, é ou não é bom servir a esse Cristo? Para mim, é maravilhoso servir a Cristo. E se eu penso que é maravilhoso para mim, então, obviamente, eu tenho que estar passando essas boas novas para outras pessoas também, para que a mesma alegria que eu tenho, elas também possam ter. O subtópico 3 trata sobre as esferas do sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeia alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos.
é uma tarefa de grande responsabilidade em que, caso não haja cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso, aqui, devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo. Agora, há esferas nesse sustento missionário. Obviamente, as igrejas, como eu disse, o principal foco da igreja é missão. Tem que ser missão. A igreja está aqui na Terra não é simplesmente para adentrar 4 paredes e ficar ali cantando, ouvindo, pregando para crentes. Não. Nós somos igreja. E o que nós devemos fazer é obedecer a Cristo e obedecer o seu comissionamento. É ir, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o principal propósito da igreja. Então, todas as igrejas têm que estar preocupadas com missão. Porque missão é o propósito da igreja. Obviamente, a missão da igreja é evangelizar. Ela tem que ter, sim, o tempo para que pessoas que precisam ouvir adentrem a igreja. Pessoas que precisam de Cristo adentrem o templo para ouvir falar de Cristo. Mas, obviamente, também tem que estar preocupado a enviar missionários ao campo. Não é simplesmente as pessoas virem, mas é a igreja ir ao campo, cultivar. E agora a igreja deve estar preparada. As igrejas locais devem ter os seus departamentos, e um desses departamentos é o departamento de missão, onde deve estar preocupado, estruturado, para saber como, onde, o que o missionário deve ou vai pregar o evangelho. Quando enviar, ele obviamente deve estar sabendo para onde o missionário está indo, qual o contexto cultural que o missionário vai precisar. E assim, estar contando com o apoio de toda a igreja, de todos os membros da congregação, para que possa estar ajudando aquele missionário que foi enviado. É uma parte do corpo de Cristo. É uma parte de nós. E ele está fazendo aquilo que muitos de nós não queremos fazer. Ele está indo para a frente do campo de batalha. E ele está contando conosco. E as nossas orações. E quando nós fazemos isso, oramos, intercedemos, contribuindo. Se nos faltar aqui, Deus suprirá as nossas necessidades segundo a sua riqueza. É isso que nós devemos acreditar. E é por isso que nós devemos contribuir. O nosso segundo tópico traz sobre os princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. E o primeiro subtópico traz o custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio deles. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira como missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como o transporte do missionário até o local da atuação da obra, moradia, educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com sua família daquele país. Isso respaldará o missionário até que essa adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas da sua vida. Aqui nós estamos falando sobre os princípios básicos criados pela nossa sociedade atual. Obviamente, isso aqui não tem uma base bíblica aprofundada. Nós estamos falando de acordo com a cultura que nós estamos vivendo. Por quê? De novo, eu já citei isso e vou citar novamente. Como nós vemos os missionários, como nós vimos a obra missionária no Novo Testamento, na igreja de Atos, a igreja estava cumprindo o ID de Jesus, estava fazendo a obra por amor a Jesus para que a igreja crescesse, evangelizando onde eles estavam indo. Era um outro conceito. Agora nós estamos falando de um conceito modernizado. E quando nós falamos modernizado, tem todas as estruturas, inclusive a financeira. Agora precisa-se de um contrato entre o missionário e a igreja para que o missionário se sinta mais seguro para onde ele está indo. Obviamente, o conceito anterior, e é o conceito bíblico, que o missionário ele estava fazendo a obra de Deus para Deus. É muito importante frisar isso. Mas aqui os princípios básicos aqui acerca do sustento missionário pela igreja é no mundo moderno que nós estamos vivendo, onde tudo é contrato. Não existe mais
essa segurança em Cristo. Por quê? Porque a igreja falha, é um organismo que pode falhar, assim como o missionário também, que o foco dele pode mudar, mas olhando à luz da Bíblia, eu não tenho medo de citar, é que olhando à luz da Bíblia, não deveria ser assim. Porque a igreja deveria ser igreja de Deus. Assim como aquele que está indo deveria fazer para Deus. A igreja, se ela realmente fosse a igreja do Deus vivo, estaria agindo como igreja de Deus vivo. Então agora não preciso de um papel firmado. Eu preciso de um contrato firmado. Por quê? Há que ter confiança em Deus. E sabendo que se o organismo falhar, Deus não vai falhar. Se eu tenho uma vocação, se eu tenho um chamado missionário, eu tenho que ir para o campo missionário pelo chamado que eu tenho. O chamado por Deus. Obviamente, se a igreja está se comprometendo a me enviar, primeiro, eu tenho a vocação, eu tenho o chamado e eu tenho Cristo me respaldando. A igreja está me enviando, está me dando suporte, ela pode falhar. Ela pode falhar, mas Deus nunca vai falhar. Mas esses são os princípios básicos estabelecidos pela cultura e a sociedade moderna que nós vivemos. E quais são os princípios básicos do sustento missionário? Segundo a nossa lição no subtópico 2 diz: com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10, 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos. A. O suporte missionário deve ser feito de modo organizado sem ignorar a carência das necessidades missionárias do campo. B. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar missionários enviados. D. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. E. O sustento de missões deve ser feito de modo constante e permanente. Ok. Aqui nós estamos vendo os princípios básicos do sustento missionário, obviamente, segundo, de novo, nossos padrões ocidentais, segundo os nossos padrões modernos, segundo os nossos padrões em que nós estamos vivendo nos dias atuais. E o primeiro que ele diz assim é: o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado. Obviamente, a obra de Deus tem que ser feita de modo organizado. E o suporte do missionário, o suporte financeiro especificamente, tem que ser organizado e tem que ser aberto, para que a igreja saiba o que está acontecendo, para onde o dinheiro está indo. Que tem que ser, obviamente, nesse caso, estamos falando sobre a obra missionária. Olha, estamos colocando esse dinheiro disponível para a obra missionária. Está sendo feito isso, está sendo feito aquilo, está sendo feita essa campanha, todo o que estamos recebendo de ofertas está indo. Então tem que ser feito de modo organizado e claro. B diz assim: o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários, de um modo eficiente e responsável. Há os departamentos de missões, há culto de missões. Agora a igreja deve coletar, quando necessário, ofertas para enviar especificamente a um missionário ou a outros missionários. Depende do tamanho da igreja, depende de quanto missionário a igreja sustenta no campo. E se diz: o sustento de missões é uma resposta voluntária. Sim, sempre. Nós seguimos a Deus e servimos a Deus de modo voluntário. E tudo que nós fazemos para Deus tem que ser de modo voluntário. Como eu disse, nós devemos fazer a obra de Deus por amor e depois com temor. Assim como nós recebemos a salvação, ela chegou até nós, agora nós devemos ter essa gratidão a Deus e querer também que o Evangelho seja proclamado a outros. O sustento deve ser mais do que o básico. Mas se cobrir o básico já está excelente. Se a igreja ela não tem uma condição de suprir mais do que o básico, já está excelente. Mas Paulo, ele cita aos Filipenses que tudo que foi enviado foi mais do que ele precisava. Então é isso que está mostrando aqui na lição. Tem que ser mais do que o básico, mais do que ele está precisando. Agora, quanto é o básico? Isso, obviamente, vai depender de onde o missionário está. O que ele está precisando, o que ele precisa para o que ele está fazendo. E diz o E, o sustento deve ser feito de modo constante e permanente. Obviamente, o missionário ele precisa do suporte, ele precisa do sustento. Ele tem que se sustentar para continuar vivo. Ele tem que se sustentar para continuar fazendo a missão que lhe foi proposta, a missão para que ele foi enviado. Então, esse sustento deve sim ser constante e permanente. A igreja tem que estar responsabilizada por isso.
E o nosso tópico 3 diz: um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. Nesse sentido, as necessidades missionárias não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em que eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Já dissemos isso. Os missionários foram enviados, primeiro, por Deus. Deus usando a igreja, Deus usando o seu povo, que agora se dispôs a enviar missionário. Logo mais, o missionário não pode estar abandonado no campo de batalha. Ele não pode se sentir abandonado. Nós vemos Elias, que passou por momentos que ele se sentiu sozinho, abandonado. Ele diz: olha, todos os outros profetas morreram e só eu fiquei. Não sabia ele que Deus tinha reservado mais pessoas como ele. Deus sempre tem outras pessoas para estar ajudando o seu servo nessa necessidade. E essas pessoas têm que ser nós. Servos de Deus, que não podemos abandonar. Nós, como igreja, não podemos abandonar aquele que está na frente da peleja. A igreja tem que sentir essa necessidade, essa obrigação. E enviou o missionário agora não é simplesmente abandoná-lo, mas sim dar o suporte necessário. O apoio da igreja é necessário tanto na oração, na intercessão e na doação. Vamos estar pensando bastante sobre isso. Como igreja de Deus, como membros de uma congregação. Às vezes, é necessário que nós, como membros, chegamos aos líderes. Dizemos: pastor, presbítero, bispo, ancião, o que seja, apóstolo, não importa o nome do líder, não importa o título, mas é o líder. Como está indo a obra missionária? Nós estamos fazendo a nossa obrigação? Precisa de alguma ajuda? Eu tenho o privilégio de poder ajudar. Como eu posso ajudar? Nós somos a igreja. E como tal, nós não podemos abandonar o obreiro aonde ele está, fazendo a obra de Deus. Nosso tópico 3 e último traz aprendendo a investir na obra missionária. Primeiro nós vemos aqui a comparação da igreja de Filipos e a igreja de Corinto, nosso subtópico 1. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Pois como vimos, ela enviava por perto para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos nossos espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Temos aqui a comparação das duas igrejas, a igreja de Filipos e a igreja de Corinto. Paulo, ele agradeceu muito à igreja de Filipe, porque eles o ajudaram quando ele estava em necessidade. Então a igreja de Filipe aqui deixa um exemplo de como a igreja deve agir de acordo com o missionário e seu sustento, de forma voluntária, de forma generosa, sempre estar checando o missionário, vendo o que ele precisa, não somente uma vez ou outra, mas sempre ele estar sendo fiel na ajuda do sustento missionário. Por outro lado, a igreja de Corinto, Paulo prezou a igreja de Corinto pelos muitos dons que ela tinha, os dons espirituais que ela tinha. Mas faltava o amor para com o missionário. Por esse modo, foi preciso da intervenção de outras igrejas para que o missionário continuasse fazendo o seu trabalho na igreja de Corinto. Veja o que acontece. Quando nós deixamos de abençoar, as coisas podem vir a nos faltar. Mas quando nós, voluntariamente, com amor, nós fazemos a obra de Deus, nós ajudamos, nós contribuímos, nós ofertamos. Então, no momento de necessidade, Deus nos ajuda. Não estou aqui querendo dizer que se nós faltamos com a ajuda, se nós não ofertamos, Deus vai deixar de nos abençoar. Não, não é isso. Deus abençoa a todos aqueles que quer abençoar. Deus é soberano. Na sabedoria de Deus, nós não podemos dizer nada contra isso. Mas Deus é um Deus fiel. Se nós ofertamos, se nós ajudamos, Ele nunca nos deixará de ajudar. É por isso que eu disse, é o
privilégio de nós podermos ajudar, porque Deus está nos abençoando. No nosso segundo subtópico, eles tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouro no céu. Aprender a investir na obra missionária não é fazer troca com Deus, de jeito nenhum. Nós não podemos cair nessa tese de fazer trato com Deus. Eu vou abençoar para ser abençoado. Eu já venho dizendo isso claramente sempre. Nós abençoamos porque nós somos abençoados. Jacó, lá no Velho Testamento, ele diz assim: e de tudo que me der, eu darei o dízimo. Ele não estava fazendo uma troca, olha, e eu vou dar para receber. Não, é ao contrário. Deus, Ele nos dá, porque tudo pertence a Ele. Tudo é de Deus. Não existe devolução para Deus, porque se for devolver o que é de Deus, temos que devolver tudo, porque tudo é de Deus. Tudo é dele. O que nós fazemos é abençoar, porque nós somos abençoados. Nós estamos tendo o privilégio de abençoar na obra de Deus, porque Deus nos tem abençoado. É isso que nós fazemos. Nós estamos ajuntando tesouros, porque pode chegar um momento que nós vamos estar padecendo necessidade. Há guerras nesse mundo, há fome nesse mundo e sempre vai haver. E no momento desse, nós sempre vamos poder contar com Deus, porque nós somos fiéis com Ele e Ele nunca vai deixar de ser fiel conosco. Devemos aprender a ofertar, aprender a contribuir com alegria e voluntariosamente. Por quê? Porque Deus nos abençoa. Terceiro subtópico e último nos mostra as pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8:1-3, um grupo de mulheres acompanhava Nosso Senhor que o servia com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Deus nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Portanto, atentemos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. É Deus quem faz a obra é dele. Ele nunca vai deixar faltar. Agora, esse subtópico aqui serve exatamente para aquelas pessoas que, às vezes, não dá crédito à igreja local que ele congrega, não dá crédito, às vezes, às instituições. Obviamente, nós temos que ter na nossa mente que, a partir do momento que nós fazemos para Deus, é para Deus. Se nós estamos enviando uma oferta, dando uma oferta para a igreja, para que ela possa colocar em missões, para que ela possa colocar em algo da igreja, nós temos que ter consciência que nós estamos fazendo para Deus. E não para o líder da igreja. Nós estamos fazendo para Deus. Agora, se mesmo assim nós não damos o crédito às instituições, e uma dessas instituições sendo a igreja local, a igreja como organização, não é uma desculpa. Eu não vou contribuir para a missão. Eu vou ficar na minha, vou pregar tudo para mim e não vou me desprender disso. Não é uma desculpa. Aqui nós vemos o exemplo de mulheres que serviam ao Senhor com seus bens. Elas mesmas iam lá e ajudavam o ministério de Jesus. Não através de uma organização. Obviamente, Jesus ali tinha um dos seus discípulos que coletava. Sempre tem aquela pessoa que vai organizar. Mas, o que você pode fazer? Simplesmente pega a sua oferta e envia diretamente para o missionário. Então, não é uma desculpa. A obra de Deus, ela não vai deixar de ser feita por causa de uma organização ou de uma instituição. As pessoas podem diretamente financiar as missões. A obra de Deus, ela vai ser feita de uma maneira ou de outra. Porque diz de novo, a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Pense nessa palavra. Para terminar a nossa conclusão, diz assim: nossos dízimos e ofertas são uma maneira de conhecermos a soberania de Deus na nossa vida e é a vontade divina na salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no certo grupo de mantenedores da obra missionária.
Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Às vezes você vai pensar, para que serve os dízimos que eu trago à igreja? Serve para manter a obra de Deus, localmente e no campo missionário. Os dízimos que são trazidos, as ofertas que são trazidas, devem somente ser para manter a obra de Deus. Então, obviamente, existem as contas que devem ser pagas, existe o sustento do líder da igreja local, como também o sustento dos missionários que são enviados ao campo. A obra de Deus precisa, infelizmente precisa de dinheiro, porque nós estamos em um sistema que tem a sua parte financeira inserida dentro desse sistema. E nós dependemos desse sistema financeiro. Então, precisa-se de dinheiro para que o sustento possa ser trazido à igreja e aos missionários. Agora, quando nós falamos de manter a obra de Deus, é geral. A igreja de Deus, como igreja, nós somos membros. E às vezes tem um dos nossos membros que tem mais necessidade do que o outro membro. Assim, essas ofertas, esses dízimos, obviamente também servem para o fortalecimento e sustento desse membro que está necessitando nesse momento. Se nós, como um corpo, temos uma parte de nós que está com dor, nós vamos ao médico para saber o que preciso fazer para fortalecer ou sustentar esse membro. A Igreja de Cristo é um corpo. E a manutenção ou sustento desse corpo depende de cada um dos outros membros. Ou seja, depende de cada um de nós. A obra missionária não é diferente, os missionários não são diferentes, são membros, são parte de nós. E depende da nossa ajuda, depende do nosso sustento. Mais uma vez, oremos pelos missionários, para que Deus os fortaleça, os ajude e venha estar sempre com eles, mesmo se a igreja faltar. A obra de Deus, ela não vai falhar. Deus abençoe cada um de nós. Amém.